aí, nerdola, beleza? Como é que você tá? Como é que tá a sua família? Tá tudo bem? Que coisa boa, rapaz! Nesse vídeo vamos falar sobre o episódio 2 e o episódio 3 do anime Yu Yu Hakusho. Então, vem comigo! O episódio 2 começa com a Botan explicando para o Yusuke que a morte dele foi tão inesperada que nem o mundo espiritual estava preparado. Então, basicamente, ninguém pensava que ele ia fazer algo heróico. Então ele morreu sem muito propósito. Que situação, hein? Então a Botan fala para ele que há uma solução. Basta ele passar por um teste para ressuscitar. Mas para isso eles precisam ir para o outro mundo, encontrar com o Sr. Koema. Ao chegar lá, somos apresentados ao Koema, o filho do governante do mundo espiritual. E quem esperava um chefe sério e intimidador vai ter uma grande surpresa. Koema é basicamente um bebê gigante com uma chupeta. Fala sério, não dá pra levar a sério que ele é quem manda no pedaço. Koema então dá a Yusuke uma nova missão. Ele recebe um ovo espiritual que vai definir se ele merece ou não ressuscitar. A ideia é que Yusuke, se continuar sendo um bom garoto, o ovo vai gerar algo positivo. Mas se Yusuke tomar decisões ruins, do ovo vai sair algo monstruoso. A moral aqui é clara, as ações dele vão definir o destino dele. Mas não é tão simples assim. Primeiro, Yusuke precisa garantir que seu corpo fique em um bom estado. Ou seja, nada de enterrar ou cremar o corpo dele antes da hora. E acredite, isso é mais difícil do que parece. E ele precisa fazer isso muito rápido. O desafio começa quando Yusuke precisa se comunicar com Keiko e com a sua própria mãe. De alguma forma, para garantir que elas cuidem do corpo dele até que ele consiga voltar. Ele tenta falar com a mãe dele, mas ela está completamente desconsolada e descontando na bebida. Ela está bebendo bastante. Nesse momento, Yusuke vê que não tem condições de ele falar com ela, então ele decide ir falar com a Keiko. E faz isso enquanto ela dorme, através dos sonhos. Mas no dia seguinte, quando Keiko acorda e vai falar com a mãe de Yusuke, e a mãe de Yusuke começa a falar com ela, que também sonhou com Yusuke e tal. Então a Keiko fica com pena e acaba não falando nada. Ao ver que Keiko não falou com a mãe dele, Yusuke fica sem ter o que fazer. E nesse momento Botan sugere que ele use o corpo de alguma pessoa para poder falar com Keiko. E nesse caso a pessoa escolhida é o Kuwabara. Yusuke inicialmente não gosta da ideia, mas é o que resta para ele fazer. Então eles vão até Kuwabara e Botan meio que paralisa Kuwabara e Yusuke toma conta do corpo dele. Mas ele tem apenas 30 minutos para poder resolver a situação e por causa disso ele sai correndo procurando Keiko. O problema é que Kuwabara tem muitos inimigos nas gangues adversárias, o que faz com que muitos apareçam para lutar contra ele. Com isso Yusuke perde muito tempo e o Kuwabara acaba ficando todo estrupiado, com o rosto todo machucado. Mas faltando em torno de 10 minutos, Yusuke encontra umas amigas da Keiko que, ao vê-lo, fogem porque viram o rosto dele todo machucado. Keiko então aparece e ele tem a chance de falar com ela. Mas como ele irá fazer isso já que ele está no corpo do Kuwabara? A ideia do Yusuke é encher as mãos com os airbags da Keiko enquanto fala: "Ô Keiko, fala aí, tchutchuca." Ela vira e dá um tapão nele pensando ser o Yusuke, já que a voz e o jeito de agir eram a voz de Yusuke. E ao ver que não é Yusuke lá e é Kuwabara, ela fica paralisada sem entender. Nesse momento Yusuke explica para ela a situação e pede para que ela cuide do corpo dele até que ele volte. Ela se convence e acredita nele. Keiko sai correndo para a casa de Yusuke para falar com a mãe dele. E ao chegar lá, a própria mãe de Yusuke diz que levou um susto porque foi lá ver como estava o corpo dele e ele estava corado e com o coração batendo. E elas ficam muito felizes com isso. Nossa, que alívio! Yusuke observa do alto. Yusuke então observa que o ovo espiritual dado por Koema está piscando uma luz. Botan avisa que isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque naquele dia ele brigou bastante. Esse é o fim do episódio 2, indo direto para o episódio 3 sem enrolação. O episódio começa com Botan e Yusuke observando Keiko indo para a escola. Mas então ela é abordada por uma gangue que quer roubá-la.
Yusuke olha aquilo e ele pensa em ajudá-la, mas quando ele vai dar um soco no rapaz da gangue, a mão dele passa por dentro do cara, porque ele é um fantasma, ele esqueceu disso. Quando ele não sabe mais o que fazer, chega Kuwabara com seus amigos e eles enfrentam a gangue dos ladrões, deixando a Keiko a salvo. Depois da briga, ao chegar na escola, Kuwabara e seus amigos são avisados pelo professor Dentuço, um professor lá safado da escola. Rapaz, pense na raiva que eu tenho desse professor Dentuço. A minha vontade era dar um murro nele quando eu assisti o anime pela primeira vez. Então esse professor Dentuço, ele ameaça Okubo, que é o amigo de Kuwabara, ou que é um pouquinho gordinho. Ele ameaça ele de perder o emprego que sustenta sua família. E tudo isso por causa das brigas que Kuwabara e seus amigos vivem se metendo. Dentuço então dá um ultimato. Se Kuwabara e a gangue dele continuarem brigando, Okubo não terá mais autorização para trabalhar. E aí vem o grande dilema. Kuwabara tem que prometer não se meter em mais nenhuma briga. E sério, galera, para quem vive de arrumar confusão, isso é como pedir para ele parar de respirar. Mas aqui a gente vê o lado leal e sacrificado do Kuwabara. Ele faz a promessa. Ele vai parar de brigar, tudo pelo bem do seu amigo. Mas é claro que isso não vai ser fácil. Logo após a promessa, uma gangue rival começa a provocar ele de todas as formas. Eles querem forçar Kuwabara a lutar, porque sabem que ele não vai poder reagir. A cena é tensa e dá uma agonia de ver o Kuwabara apanhando lá, tomando socos e insultos, mas mantendo a sua promessa de não revidar, de não levantar um dedo. Enquanto isso, tudo isso é observado de perto pelo professor Dentuço, que estava apenas se escondendo e vendo qual seria a reação do Kuwabara. Mas Kuwabara mostra uma força interna gigante nesse episódio. Ele está todo machucado, mas cumpre com a palavra até o fim. Enquanto isso, Yusuke está no plano espiritual assistindo tudo. Mesmo como espírito, ele começa a perceber que Kuwabara não é só um rival, mas também um cara com um senso de justiça admirável. Isso cria um novo tipo de respeito entre os dois, mesmo que Kuwabara não saiba que Yusuke está ali vendo tudo. Mas o desafio fica ainda maior quando o professor Dentuço piora as coisas para eles ao colocar mais uma condição. Kuwabara e seus amigos precisam tirar pelo menos 5 na prova de ciências, ou então Okubo não vai poder mais trabalhar. E essa parte, galera, é muito hilária, porque os amigos começam a conversar e começam a falar as notas que eles tiraram no teste anteriormente. Um falou que tirou 4,5, o outro falou que tirou 5,2, o outro falou que tirou 3,9 e Kuwabara tirou 0,7. E ao ouvir isso, Yusuke chama Kuwabara de burro, dizendo: "Nossa, esse cara é mais burro do que eu." Então a Botão pergunta para ele quanto foi que ele tirou, e ele responde que tirou 1,2. Kuwabara, que não entende nada dos estudos, está muito desesperado e despreparado para conseguir passar na prova. E é engraçado como ele mostra o quanto está comprometido em ajudar o amigo. Ele se dedica aos estudos, mesmo em meio às brigas e espancamentos que ele sofre das outras gangues. Ao ver todo o esforço de Kuwabara, Yusuke o ajuda a estudar, enquanto Kuwabara dorme, isso também através dos sonhos. É uma cena muito legal. No dia seguinte, Yusuke vê que enquanto Kuwabara está indo para a escola, lendo um livro que ele continua estudando, uma gangue o vê e vai atacá-lo. Nesse momento, Yusuke toma conta do corpo de uma menina que havia desmaiado ao ser derrubado pelos membros da gangue que tinham passado correndo. Ele bate em todos da gangue enquanto está com o corpo da garota. Essa cena é muito engraçada e satisfatória também. Kuwabara então consegue chegar na escola e consegue tirar a nota que ele precisava. Mas o professor Dentuço, junto com outro professor lá safado, decidem apagar uma das respostas de Kuwabara para assim prejudicá-lo e fazer com que sua nota fosse menor. Ao perceber que o professor era um canalha e apagou a sua resposta, Kuwabara vai dar um soco nele, mas ele é ajudado por Yusuke, que segura o seu braço. E nesse momento também aparece um professor bonzinho que gosta de Yusuke e tinha escutado os dois professores lá safados combinando de prejudicar Kuwabara e os amigos. Então ele chega nesse momento e diz para o Dentuço consertar o erro e dar a nota merecida por Kuwabara. Por fim, todo o esforço vale a pena. Kuwabara consegue a nota mínima e
o emprego de Yokubo é salvo. A promessa foi mantida, o que reforça ainda mais o caráter de Kuwabara. Ele pode até ser um brutamontes meio desajeitado, mas o coração dele e a sua honra são enormes. O episódio então acaba com Kuwabara olhando para o alto em direção a Yusuke e Botan e agradecendo a ele. Também uma cena muito bonita. Então é isso, rapaziada. Esse foi o resumo do episódio 2 e do episódio 3. E galera, o anime só faz crescer. Próximo vídeo eu vou fazer do episódio 4 e 5, que é quando o anime começa a engrenar e só cresce, só melhora. Então se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, dá essa força. Se você é fã de Yu Yu Hakusho, que eu vou fazer o resumo de todos os episódios do anime. Estamos só começando. É isso, Nerdola. Muito obrigado, fiquem com Deus e aquele abraço. Valeu!